Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos fazer mais uma reflexão sobre o pequeno livro de Abacuque, um dos profetas menores, mas um livro pouco conhecido, com uma mensagem muito rica. No final do episódio, eu darei a resposta também à pergunta 610. O livro de Abacuque relata a busca de sentido em um mundo injusto. O profeta procurou entender o que Deus fazia e não fazia em relação à crueldade e à corrupção humana. Abacuque perguntou e Deus respondeu. Abacuque não conseguiu conciliar a resposta de Deus com seu entendimento do caráter divino e assim ele fez mais perguntas. Esse profeta mostrou uma atitude de reverência enquanto aguardava a resposta de Deus. E mesmo assim, o Senhor não tirou todas as suas dúvidas, não explicou todos os seus propósitos. Abacuque entendeu que Deus não tem obrigação de se justificar para suas criaturas. E que talvez ele não veria o acerto de contas que ele pedia. Ele decidiu ficar quieto e esperar, sem saber quando ou se Deus se manifestaria. E se Deus demorar? Ou se ele nem responder? Como esse homem reagiria? A resposta dele nos ensina uma lição importante. Diz em Abacuque capítulo 3, começando no versículo 17, ainda que a figura não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ainda. Essa palavra repetida foi a maneira escolhida pelos tradutores para comunicar a ideia dessa série de afirmações do profeta. Poderia ser mesmo ou outra palavra que traz o mesmo sentido. Interessante que Abacuque não falou de uma paciência de curto prazo. Ele não disse, ainda se demorar para florescer. E sim, ainda que não floresça, que decepcione, que não produzam, que desapareçam, que não haja. Ele cogita a possibilidade de nunca ver o acerto de contas que ele pedia. Mesmo assim, o que Abacuque disse que ele faria? Ele adoraria o Senhor e confiaria em Deus como sua fortaleza. A atitude de Abacuque ganha força no ensinamento de Jesus e seus servos no Novo Testamento. A ênfase no Novo Testamento não está nas condições da vida neste mundo injusto. Jesus nos chama para investir no céu. Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Ele diz que podemos aceitar até a morte do corpo por causa da confiança que temos no acerto eterno. Mateus 10, 28. A perspectiva do cristão vai muito além das circunstâncias terrestres e não é controlada pelas circunstâncias nesta vida, pois vivemos com uma viva esperança, uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Deus não tem obrigação de responder a todas as nossas petições. Ele não tem obrigação de explicar ou justificar seus atos. Mas ainda que não encontramos respostas, vamos adorar ao Senhor. E agora a resposta à pergunta 610. Qual apóstolo disse que o rei Saul reinou durante 40 anos?
Uma informação que não encontramos no Antigo Testamento, mas nas palavras de um desses apóstolos. Alternativas: A. Paulo, B. Pedro, C. Tiago ou D. Mateus. A resposta certa vem de Atos capítulo 13, versículo 21. A alternativa A. Paulo. Em um discurso em Antioquia da Pisídia, Paulo disse: então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E a nova pergunta: qual festa dos judeus teve sua origem na história de Esther? Alternativas: A. Páscoa, B. Pentecostes, C. Purim ou D. Tabernáculos. A resposta no final do próximo episódio. Nós todos temos dúvidas procurando compreender a justiça de Deus, mas nem sempre encontramos respostas. Isso não muda nada, porque Deus continua sendo Deus e Deus continua merecendo nossa adoração. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.